Oi, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para mais uma semana de estudos? Espero que sim, espero que vocês estejam preparados, estejam empolgados, com coragem para darmos início a uma nova semana. Então, hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Hoje é o segundo dia da semana. Então, para darmos início com as nossas atividades de hoje, nós vamos agradecer a Deus pelo dom da vida e agradecer também por essa família linda e maravilhosa que nós temos. Então, vamos lá agradecer sempre a Deus. Anjo bom da minha guarda, anjo bom que é meu amigo, fique sempre do meu lado e me proteja do perigo. Amém. Então, desejo a todos uma ótima manhã de estudos. Também desejo uma ótima semana. Meus amores, essa semana é uma semana bastante importante. Por quê? Porque é uma semana que antecede, né, o dia 7 de setembro. Então, durante essa semana inteira, nós vamos estar trabalhando, olha, sobre 7 de setembro. Por quê? Porque no dia 7 de setembro vai acontecer o dia da independência do Brasil, né? O dia em que o Brasil se tornou livre de Portugal. Então, aqui nós temos uma imagem, né, bastante significativa para nós brasileiros. E, primeiramente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colorir essa imagem bem bonita. Esse que está aqui montado a cavalo é Dom Pedro I. Então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I proclamou, né, a independência do Brasil. E a partir desse dia, o Brasil se tornou livre de Portugal. Meus amores, vocês sabem o que significa pátria? Então, pátria é a nossa terra. Também pátria, né, são as florestas, são os nossos verdes, são os animais, são as festas, são a cultura, né? São os pássaros multicores. Então, pátria é tudo isso que fazem parte do nosso país, do nosso Brasil. Então, eu moro no país chamado Brasil, portanto, eu sou brasileira e com muito orgulho. Então, vocês irão, né? Essa semana ouvi bastante sobre o dia 7 de setembro. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho da história, né, do dia 7 de setembro. Então, agora, né, vocês vão colorir essa imagem aqui bem bonita, certo? Que é a capa do seu bloquinho. Terminando de colorir, nós vamos ler um poema de Olavo Bilac que fala sobre minha pátria. Então, a pátria. Ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos que se balança no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha, o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Então, é um poema muito lindo que fala sobre a nossa pátria, a nossa terra, o nosso país. E esse poema ele foi escrito por Olavo Bilac. Então, vocês agora irão fazer a interpretação do poema. Se quiserem, faça a leitura novamente,
acredito que é necessário para que você possa localizar as respostas no poema. Então, aqui nós já vamos ter duas perguntas bastante importantes: o nome do poema e o nome do autor. Na segunda página, né, nós vamos trabalhar sobre atividades relacionadas ao poema Pátria. Então, para isso, vocês precisam fazer a leitura 2 ou 3 vezes, quantas vezes for necessário, para poder você responder com segurança. Também nós vamos revisar um pouquinho sinônimos. Então, sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, bonito, lindo, grande, imenso. Aí aqui nós temos 3 palavrinhas: perpetuamente, transbordar e fecunda. Então, você vai ver quais são as palavras sinônimas que você irá enumerar. Para isso, você usará o dicionário, né? E irá procurar as palavras sinônimas, ou seja, o significado dessas palavras, e você irá encontrar o sinônimo dessas palavras, ok? Então, essa é a atividade de português. Em seguida, nós vamos fazer no próprio bloquinho a atividade de história, um pouco da história. Primeiramente, o Brasil, ele pertencia à colônia portuguesa. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e tomaram posse dessa terra linda, dessa terra maravilhosa, devido às suas riquezas, devido aos seus pássaros multicores, devido às florestas. Então, eles tomaram posse dessas terras. E o Brasil, ele passou muito tempo pertencendo a Portugal. Muitas pessoas, durante anos, lutaram para que o Brasil, né, se tornasse livre de Portugal, se tornando um país independente, um país que não dependesse de outro país. Governado primeiramente por Dom João VI, rei de Portugal, e posteriormente à sua partida a Portugal, o país ficou nas mãos de seu filho, Dom Pedro. Durante uma viagem, Dom Pedro ele recebeu cartas falando sobre o domínio de Portugal, está mais forte sobre o Brasil, né? Então, Dom Pedro ele recebeu essa carta dizendo que o domínio de Portugal ele estava dominando o Brasil cada vez mais e que os brasileiros, né, as pessoas que moravam aqui, não estavam gostando, não estavam aceitando esse domínio. Então, sendo assim, Dom Pedro ele não teve escolhas. Então, às margens do Riacho Ipiranga, ou do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I ele proclamou a independência do Brasil, com o grito: independência ou morte. E graças a Deus, a partir daquele dia, o Brasil se tornou independente de Portugal. Então, vocês conheceram um pouquinho da história sobre o dia 7 de setembro, que por isso que ele é feriado, por isso que é um feriado nacional, porque ele representa a história do nosso país e principalmente a partir do momento que ele se tornou livre de Portugal. Aí agora você vai escrever uma frase bem bonita sobre o nosso país, sobre onde nós moramos, ok? Então, essa atividade está no bloquinho de vocês. Terminando essa atividade, nós vamos agora também fazer a atividade de matemática. Então, pegue seu livro, que no próximo vídeo nós vamos fazer a atividade de matemática, certo? Então, capriche, meus amores. Beijo!